Tenta ver se fica mais reto. Vamos ler então só esse versículo. Hoje eu queria trazer uma mensagem que não vai estar só no mesmo texto, a gente vai pensar em ordem cronológica. Então vamos lá, Marcos capítulo 15, verso 37, diz assim: Mas Jesus, dando um grande brado, ele expirou, ou respirou pela última vez. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Senhor, o nosso pedido nessa noite é que, por meio dos sofrimentos de Cristo, nós possamos, ó Deus, agradecer, sermos totalmente entregues ao Senhor por causa disso, que a mensagem da cruz continue ecoando por meio da verdadeira igreja do Senhor, porque a mensagem da cruz é o centro do Evangelho, e sempre que nós falamos sobre ela, nós estamos exaltando Deus, porque já não é mais palavra para homens, é palavra para a glória de Deus. E quando a palavra é para a glória de Deus, o Senhor nos enche de fé, o Senhor nos enche de graça, o Senhor derrama sobre nós toda a sorte de bênção. Se os seres humanos entendessem que buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça é o que o Senhor quer, o ser humano, o Senhor Deus, sairia de uma série de coisas desnecessárias, sairia de uma série de turbulências no coração. Então é isso que nós queremos. Traz-nos a simplicidade do Evangelho, mostra-nos a verdade ao qual nós devemos seguir, porque nós que não queremos perder tempo acreditando de forma errada, e nós sabemos que a sua palavra, ela nos traz o caminho. Jesus disse que ele era o caminho, e ele deixou suas palavras. Jesus disse que conhecendo a verdade, ele é a verdade, nós seremos libertos. E ele deixou esse caminho para nós. Então, não há possibilidade de nós nos confundirmos se nós estamos debaixo da palavra inspirada por Deus. E essa palavra inspirada é inerrante, é infalível, porque ela foi escrita por homens, sim, mas homens que estavam guiados pelo Espírito Santo. E hoje as escrituras que nós temos são o testamento que o Senhor nos deixou, e nós estamos muito gratos por isso. Por isso, a sua palavra, o Espírito Santo, a sua salvação, são grandes presentes que nós queremos sempre ser gratos por eles. Muito obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, ao longo da história do mundo, obviamente, vários altares foram levantados para que vários deuses pudessem ser adorados. Isso em toda parte do mundo. Se você vai por exemplo, para a Grécia, você vê os deuses gregos sendo levantados. Se você vai para outras regiões, você vai encontrar também outros deuses sendo levantados. Como, por exemplo, na época de Jesus, na época ali em que Jesus entrou em Atenas, no meio dos gregos, tinham vários deuses que eram adorados. No Antigo Testamento a gente tem uma entidade que ela é mais presente, adorada, né, ali, principalmente pelos israelitas, quando eles saíam da presença de Deus, que era Baal, né? O nome Baal significa marido. Então, muitas vezes, o povo de Israel trocou o Deus Todo-Poderoso para seguir esse falso Deus chamado Baal. E eles levantavam sacrifício, né? Um Deus que era seguido no Antigo Testamento, ele se chamava Moloque, né? E o altar que era feito para Moloque era a cabeça de Moloque, né? E eles colocavam fogo dentro daquela cabeça, né? E muitas mulheres, elas jogavam o seu filho em sacrifício a esse Deus chamado Moloque. Então, na história do mundo, as pessoas sempre levantaram altares e fizeram sacrifícios aos seus deuses. O próprio povo judeu foi orientado, né, de que, para que houvesse perdão de pecados, eles tinham que apresentar animais puros a Deus, né? Eles tinham que pegar o melhor dos animais que eles tinham, levar até o sacerdote, e dessa forma, então, os pecados deles eram expiados quando um animal puro era morto. A gente pode se lembrar, por exemplo, da história de Caim e Abel, né? Por que a oferta de Caim foi rejeitada por Deus e a de Abel não? Porque Caim, que ele plantava coisas, ele pegou lá o resto das coisas que ele plantava,
e ofereceu a Deus. Enquanto Abel pegou, ele era um pastor, cuidava de animais, ele pegou o melhor que ele tinha e ofereceu para Deus em sacrifício. Deus, então, ele rejeitou a oferta de Caim, porque o que Caim estava apresentando no altar era, sabe, algo nulo, era algo que não tinha valor. Então, é baseado nisso que a gente entende que a fé cristã, ela levanta um altar para Deus. E a gente encontra, por exemplo, em Hebreus, o texto, capítulo 10, no versículo 12, que diz assim: Jesus se entregou a si mesmo Jesus se entregou a si mesmo a Deus pelos nossos pecados como um sacrifício de uma vez por todas. O cristianismo ele vai se diferenciar então de todas as outras religiões, justamente porque nós temos alguém que se entregou a Deus uma única vez por todos nós. Então, por exemplo, a gente não precisa fazer como os hindus fazem, onde eles levam uma vida de muitas restrições físicas, né? Comida, eles estão sempre sem comer, autoflagelo e coisas desse sentido. Então, a maioria das religiões, a gente vai perceber que os homens, eles ainda estão fazendo sacrifícios para tentar agradar os seus deuses. A fé cristã diz que Jesus fez o sacrifício uma única vez para que hoje a gente pudesse, né, ter acesso diante de Deus, e isso é maravilhoso. Nós estamos, então, nessa verdade. Se nós olharmos, então, para todos esses homens aí que, de alguma forma, criaram alguma religião, seja, por exemplo, Joseph Smith, que criou a religião dos Mormons, ou Maomé, que foi o profeta do islamismo, ou Buda, né, que esteve nas religiões místicas ali da Ásia, juntamente com outros, como Gandhi, todos estes, de alguma forma, né, tentaram, né, pegar alguns princípios de Cristo, mas nenhum deles foi capaz de expiar o pecado dos discípulos que eles tiveram. Todos eles hoje em dia estão mortos e o único que está vivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos a certeza que a nossa fé, ela é a única verdadeira. E falar sobre isso não é ser exclusivista, nem ter preconceito, e nem dizer que nós somos melhores que os outros. Falar sobre isso é falar sobre o único que morreu na mão de pecadores e ressuscitou. O único que está vivo, certo? Que foi o precursor de um caminho espiritual, é Jesus. O resto, todos estão enterrados e nós podemos visitar os túmulos deles. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. E ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou. E ele está no céu e ele vai voltar no último dia. Nós temos então muitas certezas. E essas certezas, assim, a gente sabe que nós cremos nelas pela fé. Mas é tão engraçado que quanto mais o tempo passa, mais, por exemplo, a arqueologia, ela vai achando, né, coisas ali na região da Ásia que comprovam, certo, os textos bíblicos, que comprovam coisas que foram escritas muito antigamente. Então, existem essas áreas aí, né, da ciência geográfica, da arqueologia, né, que tem trago cada vez mais provas materiais, até para aqueles que não creem, de que nós estamos falando de uma fé que é, de fato, a única fé verdadeira. Tá bom? O que eu quero falar hoje é sobre 7 princípios que a gente aprende com Cristo, não é? Que são sobre as 7 coisas que Jesus falou quando ele estava no auge do seu sofrimento, que era em cima da cruz. Essa é uma pregação old school, né? Que os pastores de antigamente faziam. As 7 palavras, as 7 frases que Jesus falou quando ele estava em cima da cruz. Mas voltando só um pouquinho, repetindo o que eu falei, eu acho que domingo passado, a gente precisa se lembrar, por exemplo, que Jesus, ele passou por tantas dores em tão pouco tempo, que, de fato, não há como negar que ele expiou todos os nossos pecados. Até na última ceia, Jesus Cristo estava ali preparado para ser negado e ser traído. Judas, que o trai com um beijo, e Pedro, que vai negar ele pouco
depois. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, mesmo sabendo de tudo aquilo, ele ainda continua, ceando, ele continua cumprindo o seu papel com Deus. E aqui eu quero abrir espaço para deixar esse primeiro princípio para nós. Nós precisamos continuar cumprindo a vontade de Deus, mesmo quando coisas ruins e difíceis acontecem conosco. Nós não podemos extraviar o nosso caminho de seguir a Deus só porque existem situações no nosso caminho de pessoas que podem ser desleais, trair, mentir, falhar. Nós não podemos mudar porque os outros estão mudando conosco. Então, assim fez Jesus. A Bíblia diz que depois da ceia, eles saíram cantando para o Getsêmani, e ali a gente sabe que quando eles saíam, depois da época da Páscoa, a gente sabe que em Cristo ele transformou na ceia, mas sempre depois, no momento da Páscoa, eles cantavam o Salmo 116 e o Salmo 118. Então Jesus Cristo sai junto com os 11, porque Judas já tinha saído para trair, e eles estão cantando, indo para o Getsêmani. Então, nós precisamos aprender a cantar a Deus nos momentos de dificuldade da nossa vida. Adorar a Deus só quando tudo está fácil é muito simples, é muito fácil. Mas adorar a Deus quando as coisas elas vão ficar difíceis, este é o verdadeiro cristianismo. Então eu não vou falar da história que eu tinha falado ela toda na semana passada, mas só se lembrando de algumas coisas difíceis. O nível de angústia que Jesus chegou ali no Getsêmani, quando ele chegou para orar, e ele chamou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, é um nível extremo de angústia que ele chegou, que hoje em dia a ciência já deu um nome para o que ele passou, que no caso esse nome é hematidose. Hematidose é quando acontece um fenômeno raríssimo que leva o ser humano a suar sangue. É quando pequenas veias estouram, certo? Na pessoa, ali nas glândulas sudoríparas, não sei. E a pessoa começa então a suar sangue, de fato. Então, assim, isso é uma coisa raríssima de acontecer, porque quando a pessoa chega nesse extremo de angústia e estresse emocional, é mais fácil que ela morra, certo, de um infarto ou que ela morra de um AVC, algum tipo de coisa nesse sentido. E Jesus passou por essas fases e ele chegou a suar sangue. A sua angústia era, então, profunda. Então, eu quero que você lembre de uma coisa. Sempre que você passar por dores muito profundas na sua vida, lembra, Deus está com você. Lembra que a palavra de Deus diz que Deus providencia o escape. Ainda que a gente possa orar como Paulo, ele falou em 2 Coríntios, parece que Deus colocou uma tribulação além do que nós podemos suportar. Lembra que Deus é o Senhor que providencia o escape. Então, não fique desesperado a ponto de pensar que Deus te largou. Deus, ele sempre manda o seu escape. A Bíblia diz que depois daquela dor, o texto sagrado diz que um anjo de Deus desceu para consolar Jesus. Ele não teve o consolo da oração dos seus amigos, que foi Pedro, Tiago e João, mas ele teve o consolo de um anjo que desceu do céu. Então, também eu gostaria de deixar essa aplicação pessoal para nós. Às vezes a gente vai esperar o consolo de pessoas muito próximas de nós, às vezes dos familiares, às vezes até da própria igreja, mas às vezes o Senhor vai trazer esse consolo do céu, de uma forma sobrenatural, colocando a sua graça, a sua paz no nosso coração, enviando um anjo mesmo, que assim seja, cumprindo o que diz Salmo 34, que diz que o Senhor coloca o seu anjo ao redor daqueles que o temem. Então Jesus passa por essas coisas, ele é preso, e só para a gente se lembrar só de algumas coisas assim marcantes que ele sofreu, que eu citei, mas para que você lembre disso, é quando Jesus é pego, é entregue por Pilatos para que ele possa para que os romanos possam pegar ele, bater nele, esmagá-lo, para que ele possa sofrer muito, Ele vai levar então 39 chibatadas. Eu expliquei, ele apanhou por uma arma que se chama azorrague, É a arma que os romanos usavam, e essa arma azorrague, 3 tiras de couro
em cada tira de couro tem 10, certo? Ou ossos finos, ou bolas de ferro, de chumbo, né? Então, a cada chicotada que Jesus toma, são 30 ferimentos feitos no corpo, certo? Por causa desses ossos e desses pedaços de metais. Então, se a gente fizer uma conta, se foi 39, né, chibatadas, e cada chibatada dá 30 feridas no corpo, ele recebeu mais de 1000 feridas no corpo. E quantas dessas feridas ele não recebeu no mesmo lugar, fazendo com que, né, esse ferimento se tornasse mais profundo. E como eu citei, muita gente chegava a morrer de questões pulmonares, porque tomava tanta chibatada ali no meio das costas, e a profundidade do ferimento ia chegando tão forte que a pessoa ela corria o risco de o sangue descer para o pulmão e ela iria morrer. Jesus foi colocado em Jesus também uma coroa de espinhos, né? Os historiadores dizem que esses espinhos eram espinhos que tinham por volta de 10 a 12 centímetros. Eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus e batiam na cabeça de Jesus essa coroa. Então eles implicaram em muito sofrimento ao nosso mestre. Logo depois de tudo isso, depois de ele ter voltado para as mãos de Pilatos, Jesus vai então para a Via Dolorosa, machucado, totalmente despedaçado. Ele ainda tem que carregar a parte horizontal da cruz, a parte horizontal da cruz, que tem no mínimo 70 quilos, né? E a Via Dolorosa tinha 600 metros, e Jesus por várias vezes ele cai, até que os romanos chamam um homem que está passando lá, né? Simeão, e aí eles vão lá, o Cirineu, né? Cirineu, e aí ele ajuda, né, Jesus levar a cruz até lá. Bom, Jesus é crucificado então, e aí a gente vai encontrar de forma cronológica, usando os 4 evangelhos, as 7 palavras que Jesus falou quando ele já estava em cima da cruz. A primeira foi, né, está no alto da cruz, e ele ora ao Deus Pai e diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, a gente tem em Cristo, né, o realizar, o praticar do que ele ensinou. Na oração do Pai Nosso ele ensinou, dizendo: perdoa para que o Pai perdoe vocês também. Né? Jesus está perdoando essas pessoas, só que tem uma coisa, ninguém ali está arrependido. A gente precisa entender isso. Né? Deus nos ensina, né, a perdoar mesmo quem não se arrependeu. E se essa pessoa não se arrependeu, na verdade Deus não te obriga a conviver com essas pessoas, mas você precisa sempre perdoar quem lhe ofendeu, seja quem for. Né? A gente tem o exemplo, por exemplo, dos fariseus. Os fariseus sempre pecavam contra Jesus. Jesus os perdoava, mas Jesus não andou com nenhum fariseu. Jesus andou com aqueles que se arrependeram. Tanto que muitas pessoas más se arrependeram, como, né, ex-ladrões, ex-mulheres que eram consideradas prostitutas, pessoas arrependidas. Agora, aqueles lá, os fariseus, que ficavam tentando pegar Jesus em algum detalhe, Jesus nunca andou com esse povo. Simplesmente, ele sempre exortava. E as palavras dele para os fariseus foram muito duras. Isso quer dizer que mesmo quando existe perdão, certo? A repreensão, ela precisa continuar vindo quando existe pecado. É como alguém disse no passado, né? A paz, né, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Então a gente não pode, né, anular a verdade em nome da paz. Jesus não poderia simplesmente abraçar todos os fariseus e dizer: não, vocês são todos aqui de Deus, nós vamos andar juntos. Não, Jesus era um homem de paz, mas essa paz, ele nunca negociou ela se a verdade não fosse praticada. Então existe muita gente que está sofrendo hoje por causa disso, sabia? Muitas pessoas, elas inclusive usam a fé cristã para dizer: não, o que Deus quer é que a gente tenha paz. Tá, tudo bem, mas em nome do quê? Né? Existe verdade nisso aí? Hoje em dia, infelizmente, existem o quê? Muitas mulheres que são, né, que vivem como escravas dentro de casa, apanhando, sofrendo abusos do marido e coisas nesse sentido, e a pessoa diz: não, e tudo isso é em nome de resgatar,
uma coisa preciosa que é o casamento. Ei, pera lá, que casamento é esse? Em que a mulher ela é espancada, ela é humilhada, acontece com ela tudo de ruim, e ela não vai separar porque Deus casou e agora homem nenhum separa o casamento? Está errado isso aí, não está não? Porque quando existe alguém numa situação como essa, é errado. Eu vi esses dias uma pergunta, uma pessoa anônima fez uma pergunta, e a pergunta era o seguinte: pastor, o meu marido, ele pratica sexo comigo sem eu querer. Ele simplesmente, ele pega o meu corpo com força, todas as vezes ele pratica sexo comigo sem que eu queira. Isso é abuso. Ainda que esteja dentro de um casamento, a palavra de Deus diz que tem que haver o consenso dos dois. Não existe isso. Eu sou casado, então o homem pode pegar a mulher e usar a sua força física para ter relações com ela toda hora. Isso não existe. Isso é caso de polícia, tem que ir na polícia. Então, por exemplo, uma casa onde uma pessoa é constantemente espancada, falar que é o casamento, não, tem que ir na polícia. Porque isso é uma coisa errada. Então, tome cuidado com isso. Sabe por quê? Porque isso existe até nas igrejas. Sabe? Eu fui de uma igreja em que o pastor tinha vários casos com várias mulheres diferentes, certo? E várias vezes, eu andando com ele, andava junto para aprender, ia em alguma igreja pregar, ele me levava e tal, e sempre tinha alguma moça na igreja. E eu presenciei várias vezes ele fazendo coisas como, por exemplo, pegando na perna da moça que está sentada no banco da frente com ele, falando: só espera minha esposa morrer, eu caso com você. Gracejos absurdos, assim, coisas absurdas. E o que acontece? Sempre que eu ia conversar e perguntar alguma coisa a respeito, ele: não, isso aqui é o amor de Deus, a gente tem que ser fiel a Deus e ao nosso líder. E eu tinha 15 anos, entendeu? Então, em nome da fidelidade, em nome o quê? Do amor, aquela coisa toda obscura, sabe? Em nome do que você vai crescer se você continuar a andar comigo, muita gente se silencia. Está entendendo? Então, isso não pode acontecer. Então, por favor, nunca mais use esse negócio de que eu preciso perdoar para aceitar viver uma situação onde você se torna um escravo ou uma escrava. Perdão, ele existe para que seja, sim, praticado como Jesus praticou, mas essa aliança para ela ser restaurada é outra história, né? Jesus perdoou os pecadores, aqui no caso os fariseus, mas esses fariseus morreram sem o arrependimento e eles foram para o céu. A segunda palavra de Jesus na cruz está em Lucas 23, 43, que foi quando o ladrão virou para ele, o ladrão que estava do lado direito, virou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim hoje quando tu entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Né? Jesus então, sofrendo, passando por aquela dor toda, ele ainda tem a capacidade de olhar com compaixão para alguém que está do lado dele. Aqui eu quero trazer outra aplicação pessoal para nós. Quando nós estamos sofrendo, quando a gente está com problemas, quando a gente está com problema financeiro, quando a gente está com problema pessoal, a gente parece que o quê? Fecha os olhos para ajudar qualquer um. A gente não atende o telefone, a gente não ajuda alguém, não consola ninguém, porque parece que é só a gente que tem que ser consolado. Mas a gente aprende com Jesus que os momentos mais difíceis da nossa vida são os momentos que nós temos que estar abertos para ajudar as pessoas. Esses são os momentos que Deus mais nos usa. Charles Spurgeon, que foi um pregador batista, ele diz assim, que quando Deus quer fazer um ser humano se tornar realmente grande, primeiro ele quebra esse ser humano em pedaços. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo quebrado na cruz, mas ele olha para um ladrão que está do lado e diz, que ele vê o arrependimento, e ele diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Se você realmente quiser viver o centro do Evangelho, olhe para as pessoas, mesmo quando estiver doendo em você. Faça o bem para as pessoas, mesmo quando existem coisas que estão faltando na sua própria vida. Porque vão estar faltando coisas na nossa vida em vários momentos. E se a gente deixar de fazer a obra de Deus, se a gente deixar de ter compaixão, se a gente deixar de estender a mão nesses momentos, a gente não vai viver a fé cristã. Então, continue estendendo as mãos, mesmo quando a sua situação
estiver difícil. Então não negue fazer o bem quando as coisas em você não estiverem muito certas. São nesses momentos que o nome de Deus é glorificado. A terceira palavra está em João, capítulo 19, no verso 27, que é quando Jesus olha para baixo e só 2 pessoas acompanharam ele até o martírio, que foi Maria, a mãe dele, e João, o discípulo chamado de o discípulo amado. Jesus olha então para João e diz, João, a partir de agora, Maria vai ser a sua mãe, cuida dela. Maria, a partir de agora, ele é o seu filho, cuida dele. João era o discípulo mais novo ali, tem toda a probabilidade para isso. Você vê que Cristo, então, mesmo na sua agonia, na sua paixão, que é chamado paixão de Cristo, sofrimento de Cristo, você percebe que ele ainda está preocupado em não deixar nenhuma ponta solta, né? Porque muitas pontas poderiam ficar soltas aí nessas dores de Jesus, né? O que seria uma ponta solta? É deixar uma pessoa sem rumo, deixar uma pessoa sem caminho, deixar alguém sem saber o que vai fazer. Mas não, ele tem a capacidade de olhar para baixo, certo? E dizer, Maria, a partir de agora, cuide dele. João, cuide dela. Então você vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não deixa a ponta solta e ele o que? Está sempre observando como uma pessoa pode se encaixar na vida da outra para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. A gente precisa pedir a Deus esse dom, Esse dom que é o de olhar para as pessoas e perceber o que elas têm de valor, para que elas possam acrescentar na vida de outras pessoas. E João era um homem muito simples, um homem amável, Ele certamente seria um bom filho a Maria, e Maria também, uma mulher que seguiu o Evangelho de Cristo, seria também uma mãe para João. Então, é como a gente diz na igreja, por exemplo, o papel de um pastor é identificar os talentos das pessoas, para que elas possam estar inseridas nesses locais. E isso é muito importante, foi o que Jesus fez. Ele percebeu que João, então, tinha essas características. O próximo passo foi quando Jesus mostra a sua humanidade. Foi quando ele diz em João 19, no verso 28, onde ele diz assim, eu tenho sede. Você vê então que Jesus, em toda essa obra, em que parece que tudo é sobrenatural, ele tem ainda a sua humanidade exposta. Porque Jesus, quando esteve na terra, é 100% homem e 100% Deus. Então, ele mostra aquilo ali. E eles vão e tentam oferecer vinagre, colocar vinagre na boca de Jesus. E Jesus, então, ele não aceita isso. Então, aqui nós temos vamos dizer assim, esse paradoxo, porque Jesus disse que ele era a fonte de água da vida, mas ao mesmo tempo ele tem sede. Essa é a beleza de Jesus, é saber que ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também foi homem. Ele entende as nossas dores, a nossa sede, ao mesmo tempo que ele também preenche a sede que nós temos, porque toda fonte de água da vida está dentro dele. Então, aqui eu tenho uma aplicação para nós que não tenha medo de ser uma pessoa humana. Jesus foi chamado de filho de Davi várias vezes. Por quê? Porque ele não foi um super-homem no sentido de todo mundo olhar para ele e notar que ele só tem poderes miraculosos. Por vezes Jesus sentiu sono, cansaço, fome, e ele está aqui agora sentindo sede. Não tenha medo de ser humano, Às vezes parece que a vida obriga a gente a ser tão forte, mas tão forte, que a gente não tem nem coragem de chorar na presença de uma pessoa. Muitos, quando vão chorar, entram e se escondem para chorar, porque parece que esse choro na frente de alguém é fraqueza. E não é fraqueza. A gente tem o nosso Senhor Jesus, que ele está chamando os discípulos para orar para ele. Você já imaginou isso? Jesus, Pedro, Tiago, João, vem, orem comigo, pelo menos uma hora. Jesus está chamando os homens, pecadores, para orarem por ele. Esse é o Jesus que a gente serve. Então a gente não precisa se fazer de durão demais. Nós não precisamos, vestir essa couraça como se nós fôssemos, intransponíveis e que ninguém pode ver as nossas dores. Muitos têm medo até de chorar na frente dos outros e parecer que isso tem medo do outro usar isso contra você, é fraco, chorou, sei lá o quê. Mas não, o Senhor Jesus,
ele teve sede. A próxima frase, a quinta, Jesus então ele vai citar o Salmo 22, e nesse momento aqui é um momento em que o pecado da humanidade está nas costas do Senhor, e ele faz essa citação do Salmo 22, no verso 1, e ele vai dizer, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que o Senhor me abandonaste? Ali, ele está tomando sobre si na cruz os pecados que eram nossos, os pecados que nós não teríamos condições de carregar nas nossas costas, os pecados que, na verdade, seriam coisas que nos lançariam no inferno, seriam coisas que fariam com que a nossa vida fosse um tormento completo e perpétuo. Cristo Jesus colocou ali nas suas costas. Sabe o que a gente vê em Jesus? A gente vê em Jesus um homem que orou e disse assim, porque quando ele ora ali atrás no Getsemane, ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. A gente precisa aprender a fazer essa oração, porque ele ensinou a gente a fazer essa oração lá no Pai Nosso. Ele diz assim, né, Pai, que seja feita a tua vontade, né, tanto na terra como já foi feita no céu. Então, os projetos de Deus para a nossa vida, eles já foram feitos no céu. E a gente precisa pedir isso. Então, sempre que você fizer a sua oração, Senhor, é isso, aquilo, mas termine com, e assim se for a tua vontade, né? Mas que seja feita a tua vontade. Então, a gente vê em Cristo Jesus que, mesmo ele tendo todo o peso sobre as suas costas, ele continua firme. E muita gente que estava passando ali começou a dizer, né? Você não é o rei dos judeus? Desce daí, tira a gente também, o soldado do lado, o ladrão do lado esquerdo. E Jesus não. Jesus colocou todo o peso sobre as costas dele. A gente vê a sexta palavra, que é a palavra de redenção, onde ele vai citar, então, a sua penúltima palavra, e ele vai citar o termo tetelestai, que em João 19, no verso 30, quer dizer está consumado. Jesus ficou 6 horas na cruz. Isso era uma coisa que acontecia com poucas pessoas, porque, como eu citei aqui um dia, muitas pessoas morriam de asfixia, porque elas perdiam toda a força, não é? O corpo embarcava para frente, o pulmão se comprimia e morria dessa forma. Jesus então ficou 6 horas se segurando pelos pés, né? Era a única forma que tinha para se segurar na cruz. Ele está ali com os pés pregados e ele tem que se colocar acima dos pés, ele tem que puxar os seus pés para cima para sustentar o peso do seu próprio corpo, para que ele consiga continuar respirando e, no caso, falando, como ele falou, 7 vezes. Então, o Senhor Jesus ficou 6 horas ali naquela cruz, até ele chegar nessa penúltima palavra, onde ele olha para o céu e diz, Pai, está consumado. O que eu tinha que fazer, está feito. Eu passei por todas as etapas que o Senhor disse que eu teria que passar, quando o Senhor mesmo, né, na eternidade, já tinha programado para que a gente pudesse fazer essa obra. E a última palavra está em Lucas 23, no verso 46, onde Jesus vai falar pela última vez. Ele vai citar o Salmo 31, e ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali nessa hora, o Senhor Jesus, ele expirou. Jesus soube a hora também de terminar. Não só a hora de começar, mas também a hora de terminar. Que a gente possa pedir a Deus que Ele nos dê essa graça da gente saber a hora de começar e a hora de terminar todas as coisas na nossa vida. Graças a Deus que nós temos um Senhor que terminou a obra que Ele veio fazer. Isso é maravilhoso, porque se Ele não tivesse terminado, nós não poderíamos o quê? Vencer o pecado, não poderíamos vencer o diabo, não poderíamos vencer a morte e não poderíamos viver no novo céu e na nova terra que está por vir. Então as promessas que Deus tem para quem crê em Jesus, elas são muito maiores do que eu e você conseguimos imaginar hoje no coração e na mente, certo? Eu termino citando um texto de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 9, onde ele diz assim, que o que olho nenhum viu,
o que ouvido nenhum ouviu, o que não penetrou na mente nem no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se puder, Apocalipse 21, se der para colocar aí, eu quero que você veja só uma coisa comigo. Nós vamos morar num lugar que se chama Novo Céu e Nova Terra, tá? Então, não é só o céu, né? Quando Jesus julgar todas as coisas, o novo céu e a nova terra, que antes serão queimados, serão reconstruídos pelo Senhor. E nós vamos morar lá. E o que existe nesse novo céu e nessa nova terra? A Bíblia diz que as ruas são de ouro, diz que essa cidade ela é cercada por muros, que são muros de pérolas, né? Diz que lá não haverá mais o mar que é um símbolo de toda a maldade maligna de Satanás, que tenta sempre, né, destruir os cristãos, porque você vai ver em Apocalipse que as bestas saíam do mar, né? O falso profeta, o anticristo, eles subiam do mar. O verso 1 diz: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Já não existe mais Satanás e o seu poder de tentar fazer o mal. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, é onde nós vamos morar, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá para sempre. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse ainda: está feito. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber água gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará tudo isso, e eu lhe serei o seu Deus, e ele lhe será por filho. Agora, só uma advertência, e a gente encerra a leitura. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e aos mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então nós vamos estar com Deus e vamos viver para sempre lá. Só para você ter uma ideia, no novo céu e na nova terra que a gente vai morar, será um lugar maravilhoso. E Deus restaurará a primeira ordem de todas as coisas sem o pecado. Ali vão haver animais, por exemplo. Mas não vai haver mais uma ordem de cadeia alimentar onde uns comem os outros, né? Da mesma forma como vão haver pessoas como nós, que vamos ter o nosso corpo transformado e já não vamos sentir mais fome, nem sede. Nós estaremos com Deus. Nós que estivermos lá, nós vamos conhecer uns aos outros. Nós habitaremos nessa grande cidade, linda, perfeita, mas que mais perfeita do que ela é o próprio Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo que estará conosco. E os anjos, pastor, o que eles farão? Os anjos estarão continuamente diante de Deus, adorando o Senhor por todos os momentos. E nós, nesse grande e novo jardim, nós vamos trabalhar, mas não vai haver dor nem canseira nenhuma. Vai ser como Deus disse para Adão: somente cuide daquilo que eu fiz. E aí nós estaremos ali para sempre, né, vivendo com o Senhor. E Deus não vai apertar um reset e começar o mundo de novo, tá bom? Nós estaremos lá por toda a eternidade. O nosso Deus é grande, tudo isso só pode acontecer porque Jesus, no último momento, ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito, e ele morreu. Você pode se colocar de pé para a gente fazer essa oração. Alguém pode pegar uma água aqui?
Vamos orar para que Deus possa nos dar essa graça. Cara, a gente pode cantar um hino? Pode, né? Vamos pedir a Deus que Ele nos dê essa graça de acreditar, de deleitar na promessa dEle, se deleitar no centro da mensagem do Evangelho. Senhor Jesus, nós estamos aqui gratos de coração por mais um dia que a gente pode ouvir a Sua palavra. Eu te peço, aumenta a nossa fé, Senhor. Eu te peço, aumenta o nosso desejo de viver, ó Deus, o que é espiritual. Aumenta o nosso desejo de um dia estar contigo no céu. Aumenta o nosso desejo de fazer a Sua vontade. Aumenta, Senhor Deus, o nosso apreço pela obra que Tu fizeste na cruz. Ó Deus, quantas vezes nós nos esquecemos dela, porque nesse mundo, se a gente parar de meditar na Sua palavra e parar de renovar a nossa mente na Tua palavra, Senhor, nós vamos ser consumidos por outras coisas e a obra de Cristo parecerá uma história de carochinha, mas não é, de forma alguma. Cristo Jesus é o Senhor, Ele está vivo, a presença do Espírito está nos nossos corações. O Senhor selou os nossos corações com o Espírito Santo e o Espírito nos ensina a orar. E é por isso que nós estamos orando aqui hoje. Senhor Jesus, obrigado por ter pagado esse alto preço. Nós não conseguiríamos pagar. Obrigado porque quando o Senhor entregou o seu Espírito, o véu rasgou de alto a baixo. E hoje nós podemos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado porque hoje nós não precisamos sacrificar os cordeiros, os animais, mas nós temos o Senhor, que é tanto o sacerdote como também o sacrifício, que entrou ali no nosso lugar. E hoje nós estamos felizes. Glória seja dada ao Teu nome. Obrigado pela salvação. Coloca de novo no nosso coração a alegria pela salvação. Senhor, ajuda-nos a não desejar as coisas desse mundo mais do que o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, abra os nossos olhos para que nós contemplemos as coisas espirituais tão lindas da parte do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por ter nos salvado, por ter aguentado, por ter suportado. O Senhor é bom, é o nosso Deus, o nosso amigo. Aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Os